Olá, bem-vindo a mais um podcast, nosso programa Entre Líderes, sempre com a ideia de trazer pessoas especiais na sua realização pessoal, no seu projeto, no seu empreendedorismo, enfim, alguma coisa que deixe como um legado, alguma coisa muito útil para todos nós. E dessa feita, assim, muito feliz em receber aqui a nossa querida convidada, que é a Sandra Nali. Seja muito bem-vinda em nosso programa, Sandra. Prazer em receber você. Muito agradecida por você aceitar tão gentilmente o nosso convite. Sou eu que agradeço. Obrigada pelo convite, gente. É um prazer poder estar aqui com vocês. Estamos aqui, eu, Reinaldo Passador, e a Nancy Assad, minha querida amiga, fazendo esse programa Entre Líderes, sempre trazendo pessoas que têm alguma relevância no mundo, no mercado, uma coisa assim útil, que serve até de exemplo para tantas outras pessoas. O seu ramo, Sandra, empreendedorismo, inclusão e formação profissional no setor automotivo. Ou seja, estamos aqui diante de uma pessoa que se apaixonou pela mecânica, com 23 anos ela trabalhava em oficina mecânica, se encantou com esse processo e resolveu montar uma escola de mecânica. E hoje assim, não uma pequena escola não, vocês vão saber ao longo da história assim toda essa trajetória dessa mulher extraordinária. Então, Sandra, gostaria que você contasse já pra gente um pouquinho dessa sua história, da sua paixão pela mecânica. Como é que é isso? Porque não é normal, é uma coisa assim, até falei, poxa, pela primeira vez eu vou falar com uma pessoa que é uma mecânica e transformou a sua profissão numa escola e hoje tem atingido, precisa falar quantidade, que é impressionante. Posso garantir para vocês que aqui estamos diante de um grande exemplo, de uma grande empreendedora. Se você tem uma ideia de ser empreendedor, de fazer alguma coisa, tem um bom exemplo para você. Proponho que você preste bastante atenção em todo esse bate-papo, toda essa conversa que nós vamos ter aqui com a Sandra Nali. Sandra, por favor, um pouquinho da sua história. Claro, vou começar do início, então. Eu comecei aos 14 anos de idade, trabalhando numa oficina mecânica, né, no centro automotivo, por uma questão, eu costumo dizer óbvia, porque eu venho de uma família muito simples e eu tinha necessidade de trabalhar como qualquer jovem brasileiro, né. E aí entrei nessa oficina e acabei me interessando muito, Mas gostando. não é normal uma mulher trabalhar numa oficina mecânica, como você falou assim, pondo a mão na graxa, consertando carros, né? Não, é incomum, né? Hoje é um pouco mais comum, mas para a época era muito incomum, né? Algum parente, algum amigo, alguma pessoa conhecida que você foi trabalhar na oficina? Não, eu não tenho ninguém na minha família que é envolvido com a área automotiva. Agora, é lógico, eu tenho os meus irmãos, enfim, que trabalham comigo. Tá. Mas naquela época não, foi muito por uma necessidade financeira. Tá. E foi o primeiro trabalho que me apareceu e eu tive a grata felicidade de me apaixonar. Me apaixonei, eu costumo dizer que eu me apaixonei pelo cheiro dos pneus e tal. E acabei fazendo carreira nessa empresa, fiquei 20 anos no mesmo lugar. Comecei aos 14 e ao longo do tempo eu fui sendo promovida. Aos 23 de idade eu assumi o posto de uma mulher mecânica. Eu tenho certeza que eu fui a primeira mulher mecânica daquela rede, né, daquela rede de oficinas de centros automotivos. E foi aí quando eu me interessei mais, porque a mecânica ela desperta uma curiosidade, um interesse, um mistério em querer entender como as coisas funcionam. Embora naquele momento eu sofri assim, um pouco de preconceito, porque não existiam mulheres fazendo isso. Os clientes, donos dos carros também não eram acostumados a chegar numa oficina mecânica e uma mulher discutindo de igual para igual. Ser atendido por uma mulher, né? Ser atendido por uma mulher e que ela é quem vai dirigir o seu carro e fazer o diagnóstico, né? Então isso impactava, assim, foi um pouco impactante. Eu ouvi algumas coisas que eu não gostei na época, mas tudo isso eu costumo dizer que serve de estímulo para você continuar fazendo aquilo que você acredita e fazer de uma forma cada vez melhor. É isso, assim. Maravilha. Mas a escola do mecânico nasceu por conta de tudo isso, que eu me apaixonei. Aí nessa sequência, você como mecânica, percebendo que deve ter alguma coisa por trás disso, que deve ser a seguinte: qualquer que seja a sua profissão, se você faz com prazer, se você faz com vontade, é como se fosse um artista na sua obra. Pode ser um cantor, um pintor, no caso, um pintor de quadros, uma dança, ou seja, é uma obra de arte. Quando você vê um carro consertado, que você pôs a mão, está de um jeito, ele está perfeito, está novo de novo, ou pronto para rodar, como é que é a sensação? É a sensação de
É sensação boa, né, da realização, né? Acho que o ser humano, ele se satisfaz realizando coisas. E quando a gente ama o que a gente faz, a hora que você conclui, é como se fosse um pedreiro. Quando você termina uma casa, mesmo que ela não seja sua, mas a sensação de que o prazer de ter feito, construído, e que alguém vai morar no carro é a mesma coisa. Quando você entrega um serviço pronto, você sabe que você está garantindo a segurança dos passageiros, você está garantindo a integridade das pessoas que estão lá, e acima de tudo, você está cuidando de um bem que o brasileiro adora. Nós somos apaixonados por carros no Brasil. Então, essa é a sensação boa. Agora, a curiosidade aqui. Sandra Nali, ela é empreendedora e fundadora da Escola do Mecânico, que é uma instituição de capacitação profissional fundada em 2011, com o propósito de oferecer formação técnica e inserção no mercado de trabalho para o segmento automotivo. À frente da escola, ela também transformou o sonho em um dos maiores casos de sucesso em educação profissional do nosso país, com mais de 30 unidades em operação e milhares de alunos formados. Ou seja, então assim, essa surpresa. Veja aí, uma mecânica, de repente assim, se apaixonou pelo ensino e percebeu que poderia ajudar tantas outras pessoas, começou até com um trabalho lidando com pessoas com uma certa limitação, enfim, de algum tipo de serviço social, e de repente se transformou num grande negócio. Eu tenho uma pergunta antes, posso? Claro. Deve ter sido um grande desafio para você, porque você pega um carro, às vezes você não imagina o que está acontecendo com aquele carro, né? Como é que você lidou com esse desafio de descobrir o que precisava ser feito? Porque isso é comum tanto para o homem como para a mulher nessa profissão. E aí você acha que esse desafio te ajudou para ser empreendedora? Porque a carreira de empreendedora tem muitos desafios, né? Com certeza. É um desafio gigantesco empreender no Brasil, e ainda mais empreendedor de impacto social, que é o meu caso, né? Falando sobre a manutenção dos carros, sobre o desafio em consertar os carros, eu digo o seguinte, que eu sempre estudei muito, porque eu não gostaria de errar. Acho que ninguém quer errar, mas como eu naquela época, era uma mulher atuando mão na graxa, o meu ímpeto ali, o meu desejo em estudar, em conhecer muito, ter profundidade no assunto, me tornou uma pessoa com bastante disciplina e com bastante foco e bastante resiliência, porque se eu errasse naquela época, diriam que eu não era para aquilo. Então, isso tudo traz uma fortaleza, e eu posso assegurar que esses são pilares importantes para eu vencer os desafios na área do empreendedorismo. Então, eu costumo dizer que o carro e o empreendedorismo são coisas parecidas, embora diferentes, mas são coisas que têm uma semelhança quando a gente fala do momento desafio, né? Maravilha. E criação da escola. Porque é uma questão assim, você entrou com mecânica, mas aí começou talvez a ensinar, começou a perceber que o que faltava. Quando a gente busca uma oportunidade, obviamente em função de uma carência, em função de uma possibilidade, como é que você enxergou então essa possibilidade de você, do seu trabalho como mecânica, transformar isso num negócio? Ou seja, preparando pessoas para que fossem mecânicas, em funilaria, pintura, também outros serviços até do processo automotivo. Como é que foi essa transição? Bom, essa história eu gosto de contar, porque eu comecei a fazer um trabalho social antes de tudo. Então, eu me tornei mecânica trabalhando seletista numa empresa que eu passei um período longo de tempo e aprendi muito por lá. Essa empresa me ajudou muito, e aí eu queria, de alguma forma, devolver para a sociedade o que eles haviam feito por mim. Foi quando eu comecei a fazer um trabalho dentro da Fundação Casa. A princípio, o conteúdo não era sobre mecânica, era um conteúdo motivacional para os meninos ali internos, mas um dia deu um clique na minha cabeça, assim, pô, e se eu trouxer um pouco de mecânica para esses jovens, eu imagino que eu consigo conectar melhor. E foi assim que eu fiz, comecei a levar um pouco de conteúdo de mecânica, e para minha surpresa, eu percebi que os meninos conectavam mais, de fato. E aí, rapidamente, nós tiramos o projeto de dentro da Fundação Casa, mandamos grafitar numa salinha no centro de Campinas, Escola do Mecânico, grafitado mesmo. Eu paguei uma caixinha de escola para um amigo grafitar, porque eu não tinha recurso financeiro na época.
E aí começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso. Eu falei, opa, uau, isso pode ser um negócio. E aí eu fui para o Sebrae, fiz o meu primeiro plano de negócios, ainda com muito medo, porque eu estava super bem empregada, né? Já estava numa posição interessante na companhia. E aí, abrir mão de tudo para seguir o teu sonho não é uma tarefa, não é uma decisão simples de ser tomada, né? Mas quando eu comecei a perceber os números e o quanto o nosso mercado da reparação ele é escasso no quesito mão de obra, faltam-se mecânicos qualificados, né? E aí a complexidade dos carros, a tecnologia, ano a ano, a gente fala da tecnologia dos carros que ano a ano ela vem numa velocidade de um Fórmula 1. Muita coisa eletrônica, muita inteligência artificial, muito, né, Carlos? Processo. Hoje já falamos dos híbridos e elétricos que rodam aí, né? E aí foi quando eu decidi realmente empreender, abrir um CNPJ, me alicerçar ali nos números de um plano de negócio e seguir essa jornada, essa viagem. Eu costumo falar que eu comecei sem recurso financeiro nenhum, emprestei dinheiro do meu pai, vendi um Ford Ka velho que eu tinha. E esse foi o meu grande início, assim, dentro de um barracão. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 31 anos. Tinha 30 anos. Bem jovem. Na faixa dos 30, jovem, ainda jovem. E como é que foi, assim, você largar a segurança de um emprego CLT, de um bom emprego CLT, para começar algo praticamente sem remuneração? Olha, essa foi a decisão, uma das mais desafiadoras, até porque eu já tinha construído um repertório de carreira na empresa, eu estava em ascensão, eu era gerente de negócios do grupo quando eu pedi demissão, eu tinha toda uma segurança financeira, né, porque dia 15, dia 30 ali o pagamento da remuneração cai na conta, né, e você recebe salário quando você está empregado. E quando você empreende, você paga salário. Existe uma diferença brutal nesses dois quesitos, né? Então, foi bem desafiador, assim. Eu fui cautelosa, tanto que eu me mantive empregada por um período até eu conseguir fazer as contas se equilibrarem. Mas não é uma decisão fácil. Não é. Mas tomaria de novo? Certamente sim, e tomaria ela antes do período que eu tomei essa decisão. Então, hoje em dia, os jovens não querem ser empregado, né? A grande maioria quer empreender. O que conselho ou que orientação você daria para um jovem hoje que quer empreender e ser bem-sucedido no seu negócio? Eu vou dar 2 conselhos. O primeiro, que empreender não é para todo mundo. Não. É necessária essa clareza, que ao mesmo tempo tem muita gente que quer, mas também tem muita gente que não suporta a jornada. Esse é o primeiro ponto, então é necessário fazer uma avaliação. Mas se você quer empreender, a primeira coisa que eu costumo orientar as pessoas é que encontre de fato algo que vai resolver algum problema da sociedade. Porque se não resolver nenhum problema, não faz sentido empreender. E o propósito vem acima do dinheiro, porque com propósito você ganha dinheiro. Se você pensar só no dinheiro, você mata o propósito. E quando você mata o teu propósito, existe uma dificuldade, inclusive emocional, de você se manter naquilo por muito tempo, né? Porque tem umas, como falamos aqui, a jornada é desafiadora. Então eu sempre olho qual que é a minha missão de vida. Hoje eu tenho o prazer em trabalhar muito, mas eu amo o que eu faço e ganhar dinheiro fazendo o que eu amo. E isso é a coisa mais importante para mim, que é isso que dá longevidade para qualquer negócio. Quando o empreendedor realmente, ele vive a missão dele, ele vive o propósito dele, ele consegue fazer grandes coisas. Quando ele empreende só por dinheiro, a vida é curta. Verdade. E tem uma trilogia que fala assim, Sandra, que é a primeira coisa ser quem você é na sua essência em relação ao seu propósito, depois fazer tudo que você faz em função do propósito. E o ter passa a ser uma consequência. Exato. Então eu quero também chamar a atenção para uma coisa que eu fiquei encantado quando conversávamos um pouco antes. Você falou sobre os números. A quantidade de pessoas impactadas, a quantidade de mulheres nesse projeto. Porque você, acima de tudo, é uma referência em empreendedorismo feminino. Ou seja, uma inclusão social, depois virou um outro negócio, com uma formação de profissionais nesse segmento que não é próprio, tipicamente, de mulheres. Que você então acabou brilhando no segmento tipicamente masculino, que é o segmento de mecânica, de conserto, de mecânica de carros, de pneus, etc., de conserto, né?
praticamente assim, aquele tipo de serviço em princípio sujo. Na verdade não é necessariamente, né? Mas assim, de uma mão de obra, talvez assim, a necessidade também de força física para mexer com carro, mexer com peças, ou seja, como outras atividades são mais tipicamente femininas, mas você chegou nesse segmento e pôs os homens para trás e de repente mostrou a que veio, que é fazer um bom empreendimento. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre os números de pessoas impactadas, de pessoas treinadas, de pessoas com uma certa vulnerabilidade que acabaram encontrando uma solução, uma saída, uma referência na sua própria vida. Bom, hoje nós chegamos à marca aí de 50 unidades da Escola do Mecânico, né, todas elas voltadas com capacitação prática, diretamente mão na massa, mão na graxa, como a gente chama. A gente já formou mais de 120 mil alunos. 120 mil alunos no total. E quantos anos de atuação? Olha, nós estamos chegando aí a 14 anos, né, de atuação. A gente começou a escalar o negócio em 2016, então até 2016 era uma única escola. De 2016 em diante, nós começamos a abrir novos negócios, né? Abrir novas escolas, e claro que isso dá uma abrangência maior, os números eles se tornam maiores. Porque quantas escolas vocês têm hoje, franqueadas ou particulares? No total, 50 unidades da Escola Mecânico do Funileiro. E nós já formamos aí mais de 120 mil alunos, e só esse ano a gente forma aí 20 mil pessoas. E um dado interessante, que você trouxe um repertório importante, falando sobre mulheres, do total de alunos matriculados, 10%... 2 mil mulheres se preparando para serem mecânicas. Para serem mecânicas. Olha só, uma criação. Que bacana. E talvez você que esteja aí, assim, mecânica, por que não? E assim, o prazer que tem em relação a fazer um conserto, de deixar um cliente satisfeito, de fazer um trabalho também rentável, né? Porque ser mecânico, você falou agora, o brasileiro é apaixonado por carro. E quem é que não tem seu carro? Pensa, agora sim, novidades, carros novos, esse tipo, ou seja, a paixão é ter um carro, não é verdade? E também, assim, um carro que funcione, e o carro vai dar problema, depois daquele tempo, normalmente das revisões automáticas que passam, depois de um tempo, nem sempre as pessoas levam o carro numa concessionária, porque aí o carro passa a ser, né, fica muito caro levar eventualmente numa concessionária. Então tem muita gente que presta serviços devidamente preparadas, equivalentes ao serviço de uma concessionária, num padrão de qualidade elevado, a partir de uma boa formação que receberam. Ou seja, fecha-se um ciclo. Mas o encantamento, olha só, são 20 mil pessoas somente este ano que participam da escola e 2 mil mulheres. E que características têm as mulheres que procuram esse tipo de serviço, esse tipo de escola, esse tipo de formação, Sandra? Hoje nós temos mulheres, perfis variados, mas muitas delas estão em busca de uma profissão, de um ofício. A mecânica transforma vidas. E a minha missão é essa. A mecânica transformou a minha vida e o meu objetivo é que transforme demais pessoas. Então, mulheres que muitas vezes não se encontraram numa profissão ou querem fazer renda, o mercado é super empregador. Nós temos aí centenas de vagas de empregos disponíveis nesse segmento. Então, a facilidade para o encaminhamento do mercado de trabalho, se a pessoa tiver uma boa formação, força de vontade e realmente quiser trilhar uma jornada próspera nesse segmento, é super possível. Hoje nós temos um aplicativo, posso fazer alguns dados, que tem 80 mil candidaturas, mais de 5 mil vagas de emprego. A nossa missão é empregar pelo menos 30% das pessoas que se inscrevem no aplicativo do Emprega Mecânico. Então, a abertura para o trabalho é gigantesco. Para qualquer homens e mulheres, tá? Em média, quanto ganha? Só para deixar curiosa aquela pessoa, mas como é que eu vou entrar nesse segmento? Quanto ganha, em média, uma pessoa que tem uma formação com você lá, como mecânica? Porque tem mecânica, funilaria, pintura, ou seja, tem diversos níveis, né? Sim. Quem ganha mais, quem ganha menos. Borracheiro não é mecânico. Faz parte do nosso Faz meio, parte. Sim, que ele troca os pneus, faz balanceamento e tal. Principalmente o borracheiro se utiliza muito no segmento da linha pesada, que mexe com caminhões, ônibus, implementos agrícolas e tal. Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar em faixas, né? Até para o pessoal que nos ouve entender bem, assim, né? Eu vou falar em faixas e segmento, porque conforme a segmentação muda, o salário varia bastante, de repente, assim, você é mulher, de repente, assim, poxa, eu vou prestar atenção. De repente, pode ser
mais interessante do que fazer uma outra atividade. Por que não? Vamos ouvir. Com certeza. Então, para iniciar, um auxiliar ou uma auxiliar de mecânica, tanto na linha de motocicletas quanto na linha 4 rodas de carro, o salário o iniciante auxiliar em torno de R$2.000 e poucos, né? E aí ele vai subindo, mas hoje nós temos mecânicos lá que ganham até R$8.000, porque eles se especializam em itens que pouca gente faz, ou que pouca gente conhece, né? Quando a gente fala do mecânico que ele ou uma mecânica que se especializa um pouco mais em transição automática, por exemplo, que sabe fazer uma geometria, que é o alinhamento do veículo, isso tudo vai trazendo um repertório de ganho muito acelerado para a carreira. Ou seja, o inicial é um salário base, mas na medida em que o profissional se especializa, ele consegue salários assim bem interessantes, tá? Na linha diesel, aí eu já posso dizer que é um escalão um pouco maior. Linha diesel é um pouco mais pesado, é um trabalho um pouquinho mais pesado, embora hoje tenha muitos equipamentos, mas é um mercado pagador, né, que paga muito bem. Então, normalmente são empresas grandes companhias que contratam esse tipo de profissional, como transportadoras, grandes empresas que precisam de um mecânico próprio para caminhões. Você falou na nossa conversa prévia que tinha assim, uma diferença entre mecânico e o funileiro, o pintor, né, tem funilaria. Então parece que tem assim uma certa diferença, porque são características diferentes de profissionais. Quais são essas diferenças? Qual a vantagem e desvantagem se realmente se a pessoa enveredar por esse caminho da pintura, da decoração, da beleza? Tem toda uma certa também de, não menos importante, mas claro, tem as suas próprias características, não é? Sim, tem as peculiaridades. Mecânico e funileiro e pintor, enfim, são profissões bem distintas, embora o que une tudo é o próprio carro, né? O mecânico, ele precisa de um aprofundamento um pouco maior no quesito diagnóstico, né? O mecânico, ele precisa ser quase que um médico, porque ele precisa diagnosticar, ele precisa ouvir o carro, o barulho, ele precisa saber operar os equipamentos de medição, como um scanner de alta tecnologia, a utilização correta de um multímetro, enfim. Hoje tem muitas ferramentas de alta tecnologia que auxiliam o mecânico, mas ele precisa ter o conhecimento para poder manipular essas ferramentas, né? O funileiro, o pintor, ele já tem uma outra característica, ele é um profissional mais artesão, né? Ele precisa de refino, ao tocar um carro, né? Então, ele precisa muito dessa sensibilidade, da estética, da perfeição, né? Um carro chega batido, riscado, precisa sair na mesma cor, no mesmo tom, com a mesma textura. Então, ele precisa, obviamente, ter muitos equipamentos e muitos produtos de altíssima tecnologia que a gente utiliza lá na escola do funileiro, mas, contrapartida, é uma sensibilidade maior com relação à estética, né? E um aprofundamento maior na tecnologia do produto. Ele não precisa ser um perito em diagnóstico como é o mecânico. Então, existem essas duas diferenças. E a parte estética do carro, que está muito em alta, é importante falar sobre isso, são cursos muito rápidos que viabilizam um trabalho rápido. Um profissional da área de estética, que não é o funileiro, não é o pintor, é o profissional que realmente faz uma estética, aquele pequeno risco, ele faz pequenos reparos, até mesmo numa garagem. Então, ele pode se deslocar até o local onde o veículo se encontra e fazer um reparo de forma muito rápida e precisa e ficar perfeito. Esse profissional também tem uma monetização interessante, porque normalmente ele pode ser autônomo. Pô, aí depende muito da performance dele, a quantidade de carros que ele consegue atender. Bom profissional. 8, 9, 10 mil reais até um profissional da estética. É uma ótima profissão, né? É uma ótima profissão. Porque dizem assim, hoje em dia muitas profissões estão superlotadas de oferta, né? Mas no caso da mecânica e da funilaria, pelo que você está colocando, é uma excelente alternativa. Olha aí, uma dica para você, né? A escola do mecânico e do funileiro está aqui à disposição para te formar para o mercado de trabalho, ser bem remunerado e ter emprego. Olha, no meio... A gente vive num mundo tumultuado, muitas pessoas perdendo emprego. Meu Deus do céu, e agora o mundo mudou, não sei o quê. Empresas que demitem tantas... Olha aí, uma alternativa, por que não? Para as pessoas que buscam uma possibilidade. E que seja, principalmente se você gosta de carro. Quem é que não gosta de carro? Pelo menos assim, eu sou apaixonado por carro. Todo brasileiro. Sou brasileiro, gosto de carro. É homem. Outro ponto que você falou, Sandra, em relação a prestar serviço para empresas, grandes empresas, que precisam do seu serviço para formar pessoas
para que atue nas organizações. Se for o caso, posso citar, eu creio que você não se constrange se eu falar sobre a Scania, que você falou, Sim. que é uma das empresas que usa os seus serviços. Como é que é isso? Você prestar serviço para grandes empresas, multinacionais até, formando pessoas. Bom, como hoje existe uma escassez de mão de obra, as empresas optam por investir na capacitação de novos colaboradores e também reciclar aqueles que já existem, né? Já trabalham na companhia há algum tempo. Hoje, a gente faz uma imersão nessas companhias, entende a cultura. A gente tem se falado muito sobre cultura, Sim, né? sim. No Brasil como um todo, nas organizações. Mas a gente faz uma imersão, entende qual é a cultura daquela companhia e coloca dentro de um treinamento técnico também uma pitada de cultura, porque a gente entende que esse processo é o que vai trazer eficiência na ponta para esses profissionais que executam, né? No caso da Scania, o reparo nos caminhões da marca Scania. E a gente tem feito isso com grandes companhias brasileiras. Isso também fomenta emprego, porque a companhia contrata muitas vezes um profissional que não tem o conhecimento apropriado na área e contrata a escola do mecânico para fazer a capacitação desse profissional. Isso acelera bastante a jornada, a trilha de carreira desse jovem. Tem alguma possibilidade de você falar algumas dessas empresas que contratam os seus serviços? Claro. Até para apoiá-las e parabenizá-las pelo fato de fazer esse trabalho. Claro. Com vocês? Posso falar as empresas que nós temos. Vou citar algumas, não sei se eu me lembro de todas, mas Scania, Porto Seguro, Continental é um parceiro importante para a escola do mecânico. Nós temos também, prestamos serviços para a JSL e também de capacitação para mulheres no segmento da mecânica automotiva e mecânica de empilhadeiras. Então, a gente tem aí uma série de clientes que têm nos buscado para poder capacitar o teu time. Excelente. Olha, tem muita informação. Estou encantado com você do que a gente te ouviu aqui, te conhecer como pessoa, como empreendedora. Eu, particularmente, estou fascinado. E assim, quero ter a oportunidade eu também. de trazer você outras vezes, porque e conhecer mais o seu trabalho, porque além de ser novidade, é um trabalho que tem um lado social, tem um lado assim, parece que assim, um circuito completo, né? Se a gente fala em ESG, tem a ver com ambiente, tem a ver com pessoas, tem a ver com governança, educação educação em especial. Muito Então, interessante. Sandra, você, assim, está oferecendo para nós mais do que eu imaginei, porque quando eu vi lá a escola do mecânico, eu falei, opa, essa pauta é boa, vamos trabalhá-la. Então, Sandra, para você deixar aqui os seus contatos com as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, se inscrever eventualmente nos seus cursos, eventualmente assim, olha, eu quero trabalhar, de repente é uma questão. Quantas pessoas há que estão procurando emprego e não percebem o quão isso é importante? Onde vocês ficam? Vocês têm escolas aqui em São Paulo também, ou só na região de Campinas? Parece que vocês estão em muitos estados, não é, brasileiro? Quantos estados que vocês têm cursos? Nós temos escolas físicas em 11 estados brasileiros. Quantas cidades? 47, porque em São Paulo nós temos 3. 47 cidades espalhadas pelo Brasil. Olha, gente, está mais fácil do que eu imaginava aqui, espalhadas por 11 estados brasileiros. Poxa vida, que coisa bonita. Se quiser deixar o seu contato, fique à vontade. O site onde as pessoas possam entrar e obter informações, se inscrever-se também, né? Claro. Pode entrar em contato no nosso site, escoladomecânico.com.br. As nossas redes sociais também, @escola do mecânico ou @escola do funileiro. O nosso time atende rapidamente, tanto no direct do Instagram quanto no site. A gente dá o atendimento aí. E fica o convite, quem quiser conhecer mais da Escola do Mecânico e da Escola do Funileiro. E para os entusiastas, a gente também gera um conteúdo muito interessante lá sobre manutenção, sobre revisão, sobre segurança, exatamente. E conhecer, vocês têm a unidade central, para a central em Campinas, não é isso? Nosso escritório e a matriz fica em Campinas. Nós temos um centro técnico de treinamentos lá em Campinas. É de lá que saem todas as inovações para permear o Brasil todo. Então, qualquer curso novo, qualquer inovação tecnológica acontece lá e depois a gente permeia para as demais unidades da Escola do Mecânico. Uma última pergunta, nesse sentido, curiosa, porque pode ser que seja alguém meio curioso aqui. Um curso de mecânico, para uma pessoa que vai lidar com carros, conserto de carros, até de funilaria, sai na faixa de quanto, mais ou menos, já que falou em faixa, de tanto a tanto, mais ou menos? Sim. O tempo de formação. Sim, nós temos uma série de modalidades. A formação de base que nós chamamos, para aquele profissional que não tem nenhum conhecimento na área,
começa do zero, para aprender do zero, desde a parte de metrologia até diagnóstico, em torno de R$ 3.600. Agora, claro, esse valor é para o aluno entrar numa turma regular. Depois nós temos as capacitações que são VIPs, aquele profissional que quer abrir o seu próprio negócio, que precisa de mais intensidade, mais velocidade. A gente atende ele de forma VIP, com um professor dedicado, 100% dedicado a ele e fazendo diretamente na prática. Mas é na faixa de R$ 3.600. Que talvez num concerto, num trabalho, 2, você já paga o investimento. Já paga o investimento. Gente, aí uma boa oportunidade. Maravilhoso. E saber do trabalho que você realiza, Sandra. Muito bom. Não, eu fiquei assim bastante encantada, digo sinceramente, né? Porque eu sempre sonhei em ter. Eu pensava num projeto social que, é lógico, evidentemente, fosse um empreendimento, mas que oferecesse a oportunidade de vagas. E eu não conhecia nenhum, né? Então eu vim conhecer o seu. Estou bastante assim entusiasmada e feliz de saber que isso existe e que não é apenas um sonho meu, que é uma realidade que você está aí trabalhando e praticando. Então, muito obrigado pela sua presença. A gente agradece muito e a gente gostaria que você deixasse um recado, tanto para potenciais alunos, né, como para o público em geral, deixando as suas informações de contato. Olha, que você já deu. Câmera direta aqui, porque é aqui que você fala que as pessoas estão te vendo, te admirando. Apesar que você já deu os contatos, mas se você puder repetir, quem não teve chance de anotar. Claro. Bom, o recado é que se você está em busca de uma profissão, eu tenho certeza que a Escola do Mecânico e do Funileiro é o lugar certo para você. Você que quer fazer renda, quer mudar de vida, quer causar uma transformação na sua família e na tua jornada profissional. E um recado também, as pessoas que gostam de educação, que têm interesse, que acreditam no que eu acredito, que a educação transforma e que é a melhor forma de transformar o nosso país, e tem o desejo de investir no projeto da Escola do Mecânico. A gente tem 50 unidades, mas a gente vai chegar a 150 espalhadas pelo Brasil, então fica um convite também. O nosso Instagram é @Escola do Mecânico ou @Escola do Funileiro, o site escoladomecanico.com.br. Estaremos por lá. Obrigada, gente, pelo convite, obrigada pela oportunidade. Obrigada a você por dedicar o seu tempo aqui para o nosso podcast. Se você gostou dessa entrevista, coloca o seu like, compartilha e coloca também alguma necessidade que você tenha, tema, pessoa que você gostaria que estivesse aqui conosco. Muito bom. E assim chegamos ao final do nosso programa aqui, que hoje foi certamente espetacular. Considerando essa... Ela é baixinha, né, no tamanho dela assim, mas ela é gigante. Uma pessoa que chegou aqui no mundo para fazer uma transformação na vida de milhares e milhares de pessoas. No lado social e também no lado de gerar a oportunidade de pessoas a partir da mecânica, também diferente nesse contexto, e também como uma referência em empreendedorismo feminino. Ou seja, deixando um legado extraordinário para as pessoas que têm a oportunidade, têm e vão ter a oportunidade de servir pelo trabalho que você executa. Muito obrigado, Sandra, pela sua participação em nosso programa. Obrigada a vocês. Muito e para você, fica um abraço aqui, até o nosso próximo programa. Espero que você tenha gostado. E compartilhe, como disse a Nancy, compartilhe com as pessoas que acham que vão se beneficiar com as informações que nós aqui tiramos da Sandra Nari. Tá bom? Um abraço e até o nosso próximo programa. Até a próxima. Até lá.